palavra do Senhor? Carta que Paulo escreve aos Filipenses. Abra comigo aí, Filipenses, capítulo 1, verso de número 3. Carta que Paulo escreve aos Filipenses. O capítulo é o 1, o verso é o de número 3. Lembrando que nós estamos numa série intitulada Cartas da Prisão, Lições em Tempos de Crise. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele escreveu algumas cartas, dentre as quais essa que vamos ler na noite de hoje. E essas cartas da prisão, elas estão nos ensinando algumas lições muito preciosas. Capítulo 1, verso 3, Paulo está dizendo assim à igreja: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Eu queria que você repetisse comigo o verso 3. Faça dessas palavras de Paulo aqui as suas nesse momento. Diga assim: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. É uma expressão maravilhosa, vai falar muito ao coração da gente. E aí Paulo diz ainda assim no verso 4, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Só até aqui, palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Olhem para mim aqui com bastante atenção, e essa palavra é especial àqueles que estão aqui, né? Porque quem está em casa provavelmente está olhando para a televisão, ou está olhando para o aparelho telefônico aí, para o smartphone. A primeira parte da segunda viagem missionária de Paulo produziu, Janaína, resultados muito positivos. Primeira parte da viagem de Paulo, da segunda viagem de Paulo, Edilson, ela produziu resultados maravilhosos. Deus havia dito a Paulo, Mauro e Regina, para ir à Macedônia, porque Deus tinha lá uma obra maravilhosa a ser feita. E quando Paulo chega lá, Vasti, lá não tem sinagoga. Então Paulo, a princípio, não tem um lugar de referência a que pudesse pregar o evangelho. Então o que Paulo vai fazer? Paulo vai, isso é maravilhoso, Paulo vai para a beira de um rio, onde mulheres, Tatiana, lavam suas roupas. Numa época em que não se tem o encanamento que se tem hoje, numa época em que não se tem torneira para abrir e sair água, as mulheres lavam suas roupas na beira de um rio. E Paulo vai à beira de um rio, e lá ele começa a pregar o evangelho para as mulheres que ali lavavam suas roupas. E uma mulher, Zé Luiz, chamada Lídia, se converte. Ela e outras se convertem. E Lídia vai fazer um pedido ao apóstolo: vai lá em casa, fica lá, ministra lá o evangelho, prega lá, fica na minha casa um tempo. A porta do evangelho se abre naquela localidade. Não tem sinagoga, mas a igreja é a casa de Lídia. E o povo ali começa a se converter, e ainda na primeira parte da segunda viagem missionária, ele vai expulsar o espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Ele vai ser preso com Silas, mas na prisão, o carcereiro vai se converter, Alessandra, com toda a família.
E o carcereiro leva Paulo para dentro de casa. Mais uma família vai ser ganha naquela cidade. E o evangelho começa a crescer naquele lugar. Isso mexe com o coração da gente ou não? Aleluia! Do nada, do zero, não tem sinagoga, não tem ponto de pregação, não tem nada, só tem um coração sincero e disposto a fazer a obra de Deus. E tem sim uma palavra profética liberada. Paulo passa a Macedônia, porque eu tenho gente para salvar lá. Coisa maravilhosa. E aí vem Lídia, e aí vem as outras mulheres, e aí vem a família de Lídia, e a igreja se estabelece na casa dela, e aí o carcereiro se salva, e a família do carcereiro é batizada, e essa é a primeira igreja a se estabelecer na Europa. E dali ele parte, abrindo outras frentes. Mas a relação dele com essa igreja é uma relação de amor. A relação de Paulo com a igreja aos Filipenses é uma relação fraternal. E aí, minha gente, olha só, preso em Roma, ele vai escrever uma carta para a igreja. E na carta que ele escreve, verso 3, Thaís. Na carta que ele escreve à igreja, ele diz assim, aos cristãos de Filipos, ele está lembrando da Lídia, ele está lembrando do carcereiro, ele está lembrando do pessoal que ele batizou, que se converteu, e ele vai dizer assim, olha, eu dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu me lembro de vocês. Olha, quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus, por um dia ter conhecido todos vocês. Agora, o que para muita gente é só uma saudação no início de uma carta, o que para muita gente é só expressão de carinho, para mim é mais do que isso. Tem muita gente que lê isso aqui e não nota nada nisso aqui. E eu quero dizer que para mim isso aqui não é só carinho, não é só saudação. Isso aqui para mim hoje é oportunidade de reflexão. Pastor, mas que reflexão pode ser produzida e pode ser levado para a praticidade da minha vida a partir de uma declaração tão simples e tão rasa quanto essa? Simples e rasa depende das lentes com as quais estamos olhando. Porque para mim soou como profundo. Tão profundo quanto os oceanos. Uma profundeza tal que a gente não consegue tocar e dimensionar. E a gente vai chegar lá hoje, com a ajuda de Deus. Você pode dizer amém para isso? Com o auxílio do Espírito Santo nós vamos chegar lá. Agora, antes de desenvolver melhor, a relação de Paulo com essa igreja, ou a relação de Paulo com esses irmãos, é uma relação profunda, de afeto, de gratidão, de querer bem, porque ele diz, olha, eu me lembro de vocês e eu dou graças a Deus, verso 4, e todos os dias eu oro por vocês. Ele tinha se transformado em intercessor daquela gente. Ele falou, olha, eu dobro os meus joelhos, e com alegria eu oro por vocês nas minhas súplicas. Eu estou preso, eu estou algemado, eu estou debaixo de uma injustiça terrível, não sei se saio daqui, mas todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, eu me lembro de vocês. O nosso relacionamento foi marcante, foi profundo, foi significativo. Não é algo para ser esquecido. Interessante que no verso de número 7, Paulo vai dizer o seguinte, olha só, olha para cá, data show, verso 7, como tenho por justo sentir isso de todos vós, porque vos trago, vos retenho no meu coração.
Ele está dizendo, as lembranças que eu tenho são as melhores possíveis. Eu me tornei intercessor de vocês. Eu oro por vocês todos os dias. E eu estou levando vocês no meu coração. É possível levar as pessoas no coração da gente. É ou não é? Tem alguém que você não está convivendo tanto mais, mas que você leva no coração? Claro que tem. Gente que nem nessa vida está mais. Já partiu para a eternidade, mas você está levando no coração. Tá ou não está? Tem alguém aí, pelo menos uma pessoa? Eu tenho algumas pessoas que partiram e eu levo no coração. Parafraseando Paulo, eu as retenho no meu coração, não abro mão delas. Aleluia! O negócio é profundo, irmãos. E aí, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. E olha que coisa séria. Pois todos vós fostes participantes nas minhas prisões, como na defesa, como também na confirmação do Evangelho. E mais à frente, ele vai dizer o seguinte, verso de número, deixa eu ver aqui, verso de número 8. Porque Deus me é testemunha. Olha a seriedade disso, minha gente. Para você dizer para alguém assim, olha, Deus é minha testemunha, o negócio tem que ser verdadeiro e sério. Sim ou não? Não dá para você brincar com essa coisa. Paulo está dizendo assim, Deus é minha testemunha. Eu chamo Deus agora como minha testemunha. O Deus que tudo conhece, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo sabe, Ele é minha testemunha do quê? Da saudade que eu tenho de vocês. É forte ou não é, irmãos? O negócio é bonito, não é? Ele está preso e está dizendo, olha, Deus é minha testemunha. Quanta saudade eu tenho de vocês. Vontade de estar no culto aí em Filipos. Saudade do cafezinho do final do culto. Saudade de abraçar, saudade da paz do Senhor. Saudade de viver essa atmosfera com você. Deus é minha testemunha. Quanta saudade eu tenho disso. Saudade que tem de todos vós. Em entranhável afeição de Cristo Jesus. Ele usa umas linguagens até mais difíceis, né? Uma linguagem mais difícil. Ele chega a dizer em algumas traduções o seguinte: pelos afetos de Jesus Cristo, eu sinto muita saudade de todos vocês. Agora, olha o capítulo 4, verso 1. Eu estou usando isso, e citando isso, e pontuando isso, borrifando, só para que você construa junto comigo essa relação que Paulo tem com os filipenses. 4:1. Paulo está dizendo assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, vocês são o quê? Meu Deus, coisa linda, né? Para você dizer para alguém, olha, você é minha alegria, você é minha coroa, você é minha recompensa. Uau! Olha que declaração linda para o marido fazer para a mulher, hein? Mas troca a coroa por outra coisa. Porque você chamar ela de coroa, ela fala, tá achando que eu sou velha? Ela não vai entender. Se você falar assim, você é minha coroa, vai te dar um soco na costela. Né? Coroa é a senhora, sua mãe. Ela vai dizer. Mas não é essa coroa que se assemelha à velhice. Coroa aqui como símbolo de recompensa. Paulo está dizendo, meus irmãos amados e queridos, vocês são minha alegria e minha coroa. Estais assim firmes no Senhor, amados. Minha gente, isso tudo é mais do que carinho, isso tudo é mais do que uma saudação, isso é oportunidade de reflexão. Que reflexão, pastor? A reflexão é a seguinte: que tipo de sentimento eu produzo nas pessoas à minha volta? Quais foram os sentimentos que os filipenses produziram em Paulo? Gratidão. Paulo suspirava na cadeia quando se lembrava deles. Paulo se mostrava agradecido, alegre. Paulo manifestava os melhores sentimentos ao se lembrar que um dia ele conheceu Lídia, o carcereiro e tantos outros. E eu preciso pensar, pensa comigo,
Que tipo de sentimento nós produzimos nas pessoas que cruzam o nosso caminho? Porque querendo ou não querendo, aceite você ou não, aceite eu ou não, eu estou produzindo a todo momento alguma coisa na vida das pessoas que cruzam o meu caminho e estão à minha volta. Eu posso produzir sentimentos semelhantes a esse, ou posso produzir sentimentos que se colocam em oposição a esses. Não é só saudação, é oportunidade de reflexão. E a pergunta que eu me faço, eu faço a mim. E aí, faça essa pergunta a você. Quais são os sentimentos que eu potencializo nas pessoas que um dia cruzaram o meu caminho? Será que elas se lembram de mim e se alegram? Será que elas são gratas porque me conheceram um dia? Ou será que elas se mostram aliviadas por eu ter partido um dia? Será que elas dizem assim: cara, graças a Deus, pelo dia que eu conheci o Douglas. Douglas chegou na minha vida num dia assim, assim, assim. Graças a Deus por ele e pelos momentos que vivemos. Ou será que é o contrário? Graças a Deus que ele partiu, que eu não preciso conviver mais com ele. É alívio ou é gratidão? Porque alguma coisa a gente está produzindo. Inevitável não estarmos produzindo alguma coisa. Aí, de repente, eu vou dizer isso aqui com muita sinceridade pastoral e ao mesmo tempo com muito carinho. Aí, de repente, você fala assim: pastor, mas isso aí importa? Essa reflexão que o senhor está fazendo aí, isso importa? E eu lá quero saber que tipo de sentimento eu produzo nas pessoas. Eu estou com um problema, eu preciso resolvê-los. Amanhã eu tenho uma conta para pagar. E quem não tem, né? Amanhã eu tenho um problema para resolver. Essa reflexão de Paulo aí, que o senhor está trazendo, o que isso me toca? A resposta é muito simples. Se a pergunta é: pastor, isso importa? Eu te digo, se você não é um cristão, e se você vive de forma egoísta, não, isso de fato não importa. Eu não sou um cristão, então isso aqui não é para você. Então você deleta tudo isso aqui que eu estou falando. Só ouve, mas não aplica. Eu não sou um discípulo de Jesus. Não me proponho a ser. Não me interesso em me tornar e tenho raiva de quem é. Então isso aqui não importa. Essa reflexão definitivamente, absolutamente não é para você. Agora, se a resposta for sim, você é um discípulo de Jesus, isso aqui não só importa para você e para mim, como isso aqui é a razão da nossa vida. E parte do nosso chamado em Cristo. Ficou claro? Se não sou cristão, deleta, não é para você. Se não sou discípulo de Jesus, esquece tudo que eu estou falando. Pense em outra coisa. Agora, se você é um discípulo de Jesus, se propõe a ser, isso aqui tem tudo a ver com você. Isso aqui é parte da sua vocação, isso aqui é parte do seu chamado, isso aqui é parte do propósito de Deus para a sua vida. Agora, existem algumas lições, porque o tema da série é Cartas da Prisão, lições em tempos de... Existem lições a serem aprendidas por essa relação afetuosa que Paulo estabelece com os filipenses. A primeira lição que a gente vai trabalhar, vai aparecer para você aí no seu visor, vai aparecer aqui, e o mesmo que está aparecendo lá, está aparecendo aqui. A primeira lição é essa: que deixamos marca na vida das pessoas que nos cercam, querendo ou não. Vamos repetir bem forte, nós que estamos aqui no presencial? No 3, vamos lá, soltar a voz apesar da máscara? No 1, no 2 e no 3. Que deixamos... Pastor, eu não quero marcar ninguém, nem para o bem, nem para o mal.
Eu quero viver minha vida, eu quero tocar minha vidinha, sem incomodar ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém é tão insignificante. Ninguém é, e não se ofenda, eu falo de mim. Ninguém é tão ameba, ou tão microscópico, que não possa deixar um tipo de marca na vida de quem quer que seja. Até o não querer marcar já é um tipo de marca. A gente está marcando. A gente está marcando quem está, a gente já marcou quem foi, e nós vamos marcar aqueles que virão. Seja de forma positiva, seja de forma negativa. A marca que os filipenses deixam é uma marca exponencial, preciosa. Uma marca que não se tira. Nem o cárcere, nem a cadeia, nem as dores, nem a injustiça, nem a enfermidade, nem o abandono, nada foi capaz de apagar a marca que os filipenses deixaram na vida de Paulo. Está entendendo, querido? Existem marcas que a gente deixa em algumas pessoas que nem o tempo e nem as dificuldades são capazes de tirar. Tem marca que o pai e a mãe deixam num filho que não sai nunca. Você leva marcas que seu pai deixou, que sua mãe deixou. É ou não é? Ah, o papai já não está aqui há tantos anos, mamãe já não está aqui, está com o Senhor, mas tu está carregando a marca aí, tá ou não está? Mas será que teu pai te marcou de forma intencional? Será que tua mãe fez com intencionalidade? Não sei, porque a gente marca de forma intencional ou de forma intencional ou de forma tensional. Querendo ou não querendo, você está marcando. Agora, é preciso entender o seguinte: os filipenses o marcaram dessa forma, primeiro, por causa do envolvimento deles na proclamação do Evangelho. Poucas igrejas se envolveram tanto na proclamação do Evangelho quanto os filipenses. Olha o verso 5 do capítulo 1. A gente sai do tópico, bendita tecnologia, né, gente? A gente sai do tópico, vai no texto. Capítulo 1, verso de número 5. Paulo está falando da alegria, Paulo está falando de ter se tornado intercessor, e aí ele vai dar uma das razões da sua alegria. Pela vossa o quê? Cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até... Paulo está dizendo assim: vocês cooperam comigo na propagação do Evangelho, vocês são uma igreja perseverante, desde o primeiro dia até agora, apesar das minhas prisões, vocês não me abandonaram. Coisa maravilhosa. Ei, a sua perseverança está marcando as pessoas. Amém para isso? Fala assim comigo: a minha perseverança está marcando as pessoas. Em nome de Jesus, Paulo está dizendo desde o primeiro dia. E eu fico imaginando Paulo pensando, desde o dia em que eu fiz o apelo na beira do rio e Lídia se converteu. Desde aquele primeiro dia lá em que eu batizei a família toda do carcereiro, até agora, depois desses anos todos, vocês estão firmes comigo na propagação do Evangelho. Agora, a relação também é maravilhosa e ela se estabelece em cima da generosidade. Escuta isso. Da generosidade. Paulo no capítulo 4, não vou ler, só vou passar por cima. No capítulo 4, Paulo está preso. Paulo está o quê, gente? E aí ele vai receber uma visita, lá na prisão, em Roma. Um rapaz chamado Epafrodito vai visitá-lo. E esse rapaz chamado Epafrodito, ele vai levar algo precioso que a igreja está mandando. Sabe o que é? Uma oferta missionária em dinheiro para o sustento do apóstolo Paulo na prisão. Aí Paulo vai dizer no capítulo 4 assim: olha, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e ao receber como vocês o fizeram. Epafrodito, capítulo 4, Epafrodito já trouxe a mim o que vocês enviaram. Estou suprido, não tenho falta de nada. Eu agradeço a vocês. E aí ele vai dizer: olha, eu não estou dizendo isso por causa da necessidade, porque eu aprendi a viver contente em todo e qualquer. Aprendi a passar fome, a ter abundância, fome, nudez, perigo, espada,
posso todas as coisas naquele que me... Aí depois ele vai dizer assim, olha, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir vocês em cada uma das suas necessidades. Nenhuma igreja, Paulo está dizendo, se associou comigo de forma tão generosa quanto vocês. Então a generosidade, a liberalidade, o coração bom, o envolvimento na propagação do evangelho, tudo isso fez com que o relacionamento de Paulo com essa igreja fosse um relacionamento maravilhoso. Agora eu preciso abrir um parênteses e dizer uma coisa. Algumas vezes, e eu preciso em parte tirar aqui um peso de sobre mim e de sobre você. Algumas vezes, isso não vai depender única e exclusivamente de nós. O marcar positivamente. Algumas vezes você até está disposto a marcar positivamente e ser bênção. O problema é que existem casos em que as pessoas não estão prontas a isso. E aí elas podem até levar de você uma má impressão, mas que não é a verdade dos fatos. Agora, o que não pode acontecer é a transformação da exceção em regra. Você ter uma ou duas pessoas que levaram de você uma má impressão porque elas não estavam preparadas é uma coisa. Agora ter um grupão de pessoas que leva uma má impressão de você, aí a gente está transformando a exceção em regra. Está claro isso para todo mundo? Amém? Então, nós aprendemos aqui em primeiro lugar que nós marcamos, querendo ou não querendo, estamos marcando. Segunda lição que nós aprendemos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu tenho aqui hoje a coordenadora do Ministério de Oração, algumas irmãs do Ministério de Oração. Olhem isso, irmãs. Olha isso, Maria Célia. Segunda lição, que o ministério da intercessão, embora não seja tão badalado, é um dos mais importantes que existem. Paulo está preso, não pode reunir gente, não pode pregar num púlpito, Paulo não pode pregar numa sinagoga, mas Paulo pode se tornar um intercessor. Paulo está dizendo assim, eu estou orando por vocês todos os dias. Aleluia! Ah, Deus, levanta intercessores sobre a minha vida em nome de Jesus. Que Deus levanta intercessores sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Eu quero ser um intercessor sobre a sua vida, querido, amém para isso? Eu quero ser um intercessor sobre a sua vida. Eu quero sim, quando você precisa de oração, não é todo dia também, né, irmão? Pastor, ora por mim hoje. Pastor, ora por mim amanhã. Ora por mim depois de amanhã. Aí cansa, né, querido? Aí não. Mas momentos decisivos, pontuais, pastor, me cobre de oração, pastor, preciso de oração, ministério de oração, por favor, ore por mim. Nós precisamos de pessoas que nos cubram de oração, amém para isso? Agora, uma coisa muito interessante, meu irmão, uma coisa muito interessante, minha irmã, é que embora o ministério de oração não seja um ministério tão badalado, que fique tão em evidência, esse ministério é um dos mais importantes que existem. Paulo tinha se tornado intercessor. Você, mulher, você pode ser intercessora dos seus filhos, você pode ser intercessora do seu marido. Ei, homem, você pode ser intercessor da sua casa, você pode ser intercessor dos seus filhos, amém para isso? Ei, filho, você pode ser intercessor do seu pai. Querido irmão, querida irmã, membro dessa igreja, vocês podem e devem ser intercessores do pastor, da família do pastor. O pastor deve ser intercessor da igreja. Agora, esse ministério também vai ser exercido por Jesus. Jesus vai dizer ao apóstolo Pedro, capítulo 22 de Lucas. Projeta aí, Thaís, rapidinho. Lucas 22, 32, 33. O ministério de intercessão não é tão importante assim. Se ele não fosse importante, Paulo não tinha se tornado intercessor. Se o ministério da intercessão não fosse importante, Jesus não tinha se tornado intercessor. Lucas 22, 32, 33. Volta um, Thaís. Aí. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que... Ele é real ou não é? Será que isso aqui é linguagem metafórica? Isso é ilustrativo, não? Se fosse ilustrativo, Jesus não brincava com isso, minha gente.
diabo existe, tá? Uma das maiores estratégias dele é manipular você sem que você saiba que ele existe. E ele te manipula muitas vezes, te passando a ideia de que ele não é real. Já te manipulou nesse primeiro ponto. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Verso 32, olha o ministério da intercessão. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quando a gente dobrou o joelho aqui e começou a orar pela família, pelos filhos, pelos casais, pelos irmãos, qual ministério estávamos exercendo aqui? Intercessão. Jesus foi intercessor, Paulo foi intercessor, Moisés foi intercessor. Moisés intercedeu por Israel, Abraão foi intercessor. Abraão intercedeu por uma cidade inteira, e Abraão era o intercessor daqueles tinhosos, hein? Abraão foi para a brecha e falou: Deus, se tiver tantos justos lá, preserva a cidade. Deus, não faz não, Deus considera melhor. Então todos esses homens foram intercessores preciosos. Então entendamos que Deus tem nos dado esse ministério, e Jesus, escuta isso agora, e Jesus, depois da sua ascensão aos céus, ele assumiu um ministério lá no céu. Qual é? Quem sabe? Tem 2000 anos, Maria Célia, que Jesus é o coordenador do ministério de intercessão da eternidade. Ele está lá intercedendo por... não, eu não vou fazer parte do ministério de oração. Meu ministério de oração, ministério mais importante da igreja. Sabe qual é o ministério que Jesus está exercendo agora? Nesse momento? Intercessão. Coisa linda! Jesus é o intercessor, irmãos. Você está sendo levantado por Deus para ser o intercessor. Diga amém para isso, querido. Em nome de Jesus. Terceiro e último para terminar. Terceira e última lição, para a gente acabar e orar. Eu aprendo também que as dificuldades do presente não podem roubar a esperança do... Diga assim comigo: as dificuldades do presente não vão roubar a esperança do meu futuro. Para a gente terminar, Filipenses 3:20, Thaís, para a gente fechar. Filipenses 3:20, 21. Não permita que as dificuldades do tempo presente roubem as esperanças do seu futuro. Paulo está preso. Paulo está o quê? Preso. Paulo sabe que vai morrer. Paulo tem consciência de tudo. Mas ele está dizendo assim, olha a esperança do camarada. Mas a nossa cidade está onde? Nossa cidade é Roma? A rainha das cidades? Não. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, e o corpo dele já está cansado, o corpo dele já está doente, ele está dizendo, mas ele vai transformar o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós vamos ter um corpo igual ao dele, aleluias! Segundo o seu eficaz, poder de Deus é eficaz, segundo o seu poder eficaz, poder de sujeitar também a si, todas as coisas. Para terminar, não permita que as dificuldades do tempo presente roubem a esperança do seu futuro. Paulo está preso, ele podia estar assim, ai, ó vida, ó céus, ó azar, maldita hora que eu abracei essa fé, maldito dia que aquela luz brilhou, olha onde eu vim parar, olha onde eu vou terminar os meus dias, me abandonaram. É isso que ele está falando? Não. Ele está vivendo as maiores injustiças, as maiores dores, mas ele não permite, definitivamente, ele não permite que as dificuldades do tempo presente roubem a esperança do seu futuro. Ele está dizendo, ei minha gente, eu estou preso,
estou aqui sofrendo injustiças, talvez não saia daqui, talvez eu vá perder a cabeça, mas olha, a nossa cidade não é essa, a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos que Jesus Cristo volte para nos buscar, e Ele nos dará um corpo glorificado, e nele há o poder de sujeitar sobre si todas as coisas. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive no tempo presente, mas pastoralmente eu quero te dizer, eu quero te pedir, não permita que as dificuldades do tempo presente, sejam elas financeiras, familiares, afetivas, físicas, não permita que as dificuldades do tempo presente roubem a esperança do seu futuro. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Amém.